Boa noite, pessoal. Só estamos aguardando a Dalila entrar, que aí a gente já começa o webinar. Perfeito? Elisa, tá me ouvindo? Já Te pode... ouvindo. Isso, Tá me isso mesmo, ouvindo? beleza. A Dalila, ela já está entrando. Tá bom. Aí, com ela entrando, a gente já começa o nosso... Entrou. Entrou, né? Sim. Certo. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Dalila. Joia. Joia. Pessoal, desculpa o atraso 3 minutos, né? A Dalila ela estava entrando, pegando o link e entrando. Então, agora a gente já pode começar o webinar. Todo mundo, a gente já tem 27 pessoas, muitos já disseram boa noite, oi, ok, José Henrique, Eric Castilho, Priscila, cara, muita gente aqui no webinar. E deixa eu compartilhar agora uma apresentação. Eu vou apresentar tanto a mim, quanto o webinar, quanto a empresa. Enquanto alguns já estavam esperando, a gente passou um vídeo que é um videozinho sobre a nossa empresa. Deixa eu compartilhar a tela aqui para todo mundo. Vocês estão vendo minha tela já, né, meninas? Sim. Sim. Certo. Então, vamos lá. Para todos vocês que estão conosco no webinar, boa noite, bem-vindos ao webinar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Falar um pouquinho sobre a ITS Tecnologia. Nós somos uma empresa de soluções tecnológicas para ambientes corporativos. Meu nome é Thiago Bueno, eu sou o Head de Marketing do Grupo ITSS. O Grupo ITSS, ele é o grupo onde a ITS Tecnologia ela faz parte desse grupo, junto com outras duas empresas, a Active, que possui a solução DocNix, né? A DocNix é a nossa solução de qualidade para software da gestão da qualidade, e nós temos também a empresa HasLife, que nós temos o software para clínicas, que é o Life Doctor, perfeito? Passando um pouquinho, nós temos uma atuação em toda a América Latina, atuando com diversas indústrias e segmentos, por exemplo, agronegócio, seguro, varejo, serviços, hospitalar, saúde, distribuição, logística, são diversas áreas que a gente atende, ok? Tanto no Brasil quanto na América Latina. O webinar nosso é de LGPD, como regularizar e engajar a empresa para sua implementação. Conosco estão a Elisa Zafalão, nossa advogada, e a Dalila Rezende, nossa gerente de operações aqui da ITS Tecnologia. Boa noite, meninas. Boa noite. Ok, beleza. Eu saí da apresentação agora eu vou passar a bola para vocês começarem a falar um pouquinho dessa lei, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutoras e doutores que estão aqui nos acompanhando nessa noite de quarta-feira, né, para falar dela, a queridinha da vez, que ganhou até sigla aí, né, e está sendo comentada em todos os locais, principalmente no âmbito aí das empresas privadas, que estão bem preocupadas, né, com a questão da implementação, com o prazo, etc. Então, eu gostaria de inicialmente lançar aqui para vocês duas questões para a gente já começar a pensar. Quem aqui já ouviu falar que dados pessoais são o petróleo da nova economia? Com certeza isso aí tem sido bem comentado, né? E eu gostaria de convidá-los a pensar que o petróleo é um recurso que pode acabar, né? Já dados pessoais, eles estão aí e vão continuar aí. Então, por isso que inicialmente a gente já tem que ter a ideia, né? Privacidade, ela importa.
privacidade, ela é sinônimo de confiança. Ela é um diferencial já. E o segundo ponto que eu queria levantar é uma coisa que a gente tem escutado muito por aí. Ah, Elisa, mas eu ouvi dizer aí que essa lei ela não vai pegar, ela vai ser postergada, o pessoal do Senado está discutindo isso aí, enfim. Senhores, essa lei já é uma realidade. Ela nos traz aí um arcabouço principiológico que tem sido aí um norte de aplicação de multas já com base no CDC, que, a meu ver, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Que, a meu ver, é o amigo irmão da LGPD. No seguinte sentido, dá para fazer um paralelo bem próximo dessas duas leis. Olha, quando o cidadão descobrir que ele é titular de direitos, assim, dos dados pessoais, quando ele descobrir essa capacidade que ele tem de ser titular dos dados, mas podem ter certeza que eles vão atrás, entendeu? Porque realmente, hoje em dia, a tecnologia não nos deixa mentir, né? A gente tem que preservar isso daí. E nesse contexto inicial, eu queria dar para vocês uma visão geral, né, do contexto histórico de surgimento dessa lei. Bom, desde a Roma Antiga, né, já existia essa ideia de privacidade com o intuito de resguardar a alta corte, né? Então, enfim, era uma coisa mais tímida, e ela foi evoluindo ali, já em 1890, e consolidou-se ali na Inglaterra, a Common Law, que é o direito comum, né? Segundo a qual a invasão aí à privacidade, ela já era uma profunda ofensa ao ser humano. Ela já tinha essa questão de lesão à independência, à dignidade e à honra. Só que ela tinha um viés mais de resguardar a propriedade, direitos autorais e tudo mais. Aí a gente vai ali para a Alemanha, na época da Segunda Guerra, né? Enfim, em que foi feito uma coleta de dados, né? Uma base de dados com fins de segregação, inclusive, né? Todo aquele contexto, foi feito um censo aí realmente na época de Hitler para segregar e tudo mais. Aí a gente vai ali para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, lá a privacidade ela veio começar a ser falada assim com mais força a partir do conceito de estar só, o direito de ficar só, pelo artigo chamado The Right to Privacy. Isso aí foi nos anos 90, né? Já começou essa discussão. E aqui no Brasil, por que inicialmente as pessoas têm essa resistência com relação a essa lei? Porque aqui não é uma coisa cultural. Aqui, a palavra privacidade, ela só vai surgir no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, no Marco Civil. Antes disso, não existia a palavra privacidade nas nossas leis. E aí, hoje em dia, você querer se isolar é algo, assim, impensável, né? Porque a tecnologia está aí nas nossas vidas há muito tempo, acho que desde a década de 90, né? E, inclusive, é curioso pensar que, antigamente, nós tínhamos a ideia de que seriam implantados chips em nós para que controlassem o nosso andar, nossas rotas, enfim, tudo que a gente fizesse. E não foi nem necessário fazer isso, porque nós andamos com o nosso chip no bolso. E ele se chama celular, ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, né? Tablet, enfim. E aí a tecnologia, ela sempre foi tida como um contraponto a essa privacidade, né? Não é um problema, mas é algo a se pensar, porque o problema é só o mau uso dessa tecnologia, o mau uso dessa coleta de dados, né? Porque, por exemplo, o Big Data, ele já ajudou muito a humanidade nessa questão aí de catalogar doenças, enfim, fazer essa coleta de dados para poder realmente vencer várias mazelas que afetaram aí a humanidade, né? Enfim. E a lei vem para regrar esse uso, para não deixar que seja feito o uso indiscriminado, sem nenhum tipo de atenção a essa questão da privacidade. Vou trazer uma informação aqui para vocês, a título de curiosidade. Não sei se vocês acompanharam, mas a Microsoft lançou uma experiência com uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial, ela comandava uma página no Twitter, e chamava Tai. Ela
inicialmente era um perfil bem amoroso, bem calmo, tranquilo, e a partir da interação com as outras pessoas, ela passou a ficar mais ríspida, foi se tornando mais não amável, vamos colocar dessa forma. Então, assim, você tem que ter sempre em mente a finalidade daquele tratamento, o porquê, porque, assim, a tecnologia, ela é o grande desafio para nós conseguirmos realmente alcançar, colocar em equilíbrio a questão da privacidade, né? Então, hoje em dia a pessoa ela é receptora e emissora da informação no mesmo momento. Então, essa escalada desse risco de interferência na privacidade das pessoas, ela está sendo analisada no mundo inteiro, como eu coloquei para vocês aqui, né? Aí, até mesmo nesse contexto aí, nós temos as fake news, né? Uma outra curiosidade aqui, foi feita uma pesquisa na Universidade de Oxford, e em 2016 a palavra mais falada, mais usada lá foi a pós-verdade. E o que é essa pós-verdade, né? Seria uma consciência ética coletiva, seria exatamente o que essa consciência ética coletiva quer acreditar como verdade. Vamos supor, faz um estudo que acaba invadindo a privacidade das pessoas, e esse estudo vai dizer que uma coletividade quer ouvir tal discurso, mas esse discurso não existe. Então, as pessoas criam esse discurso. E essa é uma arma poderosíssima para você, por exemplo, destruir democracias, poderes e tudo mais. Então, vejam a grandiosidade desse uso de dados, entendeu? É possível você manusear várias massas, enfim. E um grande exemplo disso foi o escândalo da Cambridge Analytica. Para quem não assistiu, assista um documentário que se chama Privacidade Hackeada, que trata também da coleta de dados pelo Facebook. Pessoal, vocês realmente acham que o Facebook quer saber qual princesa da Disney você é? Qual personagem de Friends você é? Como que você vai ficar quando você estiver velhinho pelo FaceApp? Não. Isso daí também foi utilizado como manobra para coleta de dados, enfim. Então, governos que detêm informações, detêm dados, e eles detêm poder, eles detêm manipulação das massas. Outro caso foi o da Cambridge Analytica também, que conseguiu manusear a questão aí da eleição do Trump e do Brexit, né? Então, assim, essa invasão à nossa privacidade, ela precisa ser freada, ela precisa ter elementos que conduzam isso aí. Aí, vamos citar mais um exemplo aqui, o jogo Pokémon GO. Ele foi multado também, por quê? Quem é que fica lendo termo de política de privacidade aqui? Todos. Ninguém leu do Pokémon GO também, e lá tinha escrito que eles poderiam ter acesso ao seu e-mail e acesso às mensagens do seu e-mail, ao conteúdo daquelas mensagens. Então, veja bem, veja a complexidade disso, né, desse volume de dados que a ausência da privacidade deixa escancarado, né? E, mais uma vez, a gente volta aqui para o Brasil. Por que no Brasil essa implementação, a ideia dessa implementação, ela tem sido freada, barrada, mal vista, enfim? Porque aqui não é algo cultural. Uma vez eu ouvi numa sala de aula de uma moça que havia chegado da Europa, dizendo que os pais lá, eles têm medo, receio de tirar foto dos filhos em apresentações. De seus filhos. Por quê? Porque aparecem outras crianças ali, aí já expõe esses dados dessas pessoas, enfim. Então, veja que lá vem numa crescente já de muito, muito tempo. Aqui não. Aqui nós abrimos mão da nossa privacidade por conta de devolução, por exemplo, de recursos gratuitos, como é o Google, como era o Orkut na época e tudo mais. E é aí que a gente tem que lembrar daquela máxima. Se não existe serviço nem produto, o serviço ou produto é você, né? Então, continuando aqui, o dado sozinho, ele vai ser apenas um elemento, né? Mas ele reunido, ele coletado, ele analisado, ele vira uma informação. E a partir dessa informação, você extrai conhecimento. E esse conhecimento leva a decisões mais assertivas, né? Ele ajuda nessa tomada de decisões. Aí que entra
a LGPD na empresa? Ela é uma aliada nessa questão da obtenção do lucro também, porque ela mostra como garantir a segurança, a privacidade, como garantir o efetivo uso do dado sem ferir a lei, respeitando aí os direitos fundamentais do titular, enfim. Então, isso aí mostra para a gente que a privacidade ela é algo que é hoje o diferencial dentro de uma empresa. Ela é o marketing positivo, ela agrega valor. Então, é isso. Seguindo aí, nossa sociedade, ela deixou de ser uma sociedade industrial, foi para a sociedade pós-industrial, e hoje ela atingiu a sociedade do conhecimento e da informação conectada pela internet. Porque hoje a troca de informações ela é infinita, e nisso aí acaba sendo expostos os dados, enfim. Veja bem, qual é, por exemplo, um crime grande, de grande impacto hoje em dia, que não teve participação de tecnologia ou uso de dados através disso? Então, assim, é algo a se pensar. A LGPD veio para regular isso daí. E ela veio com uma lei-mãe, assim, que ela se espelhou bastante, que é a GDPR, que está lá na União Europeia. E a União Europeia dispôs o seguinte: eu vou comercializar com países que tiverem um grau de adequação a essa questão da privacidade e proteção de dados já elevado. Então, se eu for comercializar com você, Brasil, eu quero saber como que você trata os dados, como que é feita essa segurança interna, porque eu não vou querer colocar dinheiro ou, enfim, comercializar com um país que não tem esse grau de maturidade. Aí começou a movimentação também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem a CCPA, que é o California Consumer Privacy Act, que é uma reunião de legislações justamente para tentar alcançar esse nível de maturidade aí da União Europeia. Agora, prosseguindo, no Brasil aí, em 1990, a gente tem o início ali dessa preocupação com o Código de Defesa do Consumidor, né, que regulou aí o banco de dados do consumidor, direito a acesso a informações existentes em cadastros, fichas, enfim. Aí, logo, um pouquinho antes, na verdade, né, nós temos aí a Constituição, que prevê a proteção à vida privada no rol dos direitos fundamentais, e também prevê lá já o remédio constitucional, que é o habeas data, né, que é o direito de acesso e correção de informações pessoais, né. Seguindo aí, tivemos a lei do cadastro positivo, a lei do acesso à informação, em 2011, 2012, a gente segue nesse mesmo rumo com a Lei Carolina Dickmann, que criminalizou a invasão de dispositivos, né, sem autorização do titular. E em 2013, nós tivemos o grande vazamento aí de dados aí da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, o famoso Edward Snowden, né? E esse acontecimento envolveu a presidente Dilma, na época, e alguns de seus assessores, porque houveram vazamento, eles foram alvos desse vazamento de dados, e aí catalisou a criação do nosso Marco Civil, que foi realmente a primeira vez que veio a palavra privacidade aí para o nosso código, né, para o nosso ordenamento. Então, foram, nesse escândalo da Cambridge Analytica, que depois vocês vão poder observar lá no documentário que eu falei, Privacidade Hackeada, ele acabou catalisando e acelerando aí também, né, além de outros inúmeros fatores que eu discorri para vocês aqui, principalmente também dessa pressão da União Europeia, catalisou a criação aí da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a vários atores, poder público, tribunais, hospitais, empresas privadas, e em vários cenários. Então, a aplicação da lei, ela é ampla. E o nosso objetivo aqui hoje, com esse webinar, seria trazer para vocês a noção de conceitos de privacidade, a história dessa proteção de dados, e um aprofundamento mais transparente, assim, prático da aplicação da lei mesmo. Ela vai criar mecanismos internos aí de compliance, né?
vai exigir a participação de setores multidisciplinares daí da empresa, que seria RH, marketing, os contadores, o financeiro, administrativo, jurídico, todos esses precisam se alinhar para poder fazer realmente uma adequação a essa lei. Mais uma vez, lembrando, pessoal, privacidade agrega valor à marca, privacidade é uma realidade e ela é indispensável, né? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo dessa lei, então? O objetivo dela vai ser aí trazer para o titular de dados o que a gente chama de autodeterminação informacional, que é o direito que ele tem de determinar o que está sendo feito com o seu dado, quais são as informações que estão sendo utilizadas, para quê, como que vai ser seu uso, como que é a sua guarda e até mesmo como é que vai se dar a eliminação desses dados. Então, assim, devolve para o indivíduo esse poder de controle que ele deve ter, né, e deve ser garantido em relação aos seus dados. É uma lei que dispõe aí sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, inclusive por meio digital. Então, assim, não importa o suporte que está o dado pessoal, pode ser escrito, pode ser no computador, em qualquer lugar, ele tem que ser guardado, tem que se observar a lei, né? E a observância dessa lei, como eu já disse, é um marketing positivo aí para a empresa, né? Na verdade, vai passar a ser aí uma necessidade indispensável, né? E aí eu vou falar para vocês aqui, por cima, os fundamentos, né, que a lei traz para a utilização desses dados, que é o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, que foi o que eu acabei de explicar, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas. Vamos lá. Qual que é o âmbito de aplicação da lei? Operações de tratamento que são realizadas por pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, tratamento realizado no país com o objetivo de ofertar bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no país. Para ver a amplitude dessa lei. Ou que tenham sido coletados no território nacional. Então, assim, realmente é algo bem amplo e que visa aí realmente garantir essa questão da privacidade. Agora vamos falar especificamente o que é um dado pessoal. Dado pessoal, segundo a lei, é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Aí que nós vamos aprofundar. Qual que é a identificação direta de uma pessoa? Nome completo, CPF, RH, imagem, DNA, biometria. Isso é uma identificação direta. Agora, ele fala de pessoa natural identificada ou identificável. A identificação indireta, que é uma possível identificação, ela pode ser feita, por exemplo, por endereço de IP, geolocalização, placa de veículo, dados de navegação da pessoa, cookie, né? Então, assim, realmente, dado pessoal abarca aí uma gama muito grande para você chegar aí a identificar a pessoa, né? Enfim, então, veja a amplitude dessa lei. Ela nos traz também a questão do dado pessoal sensível. É um dado que possui até tratamento diferenciado pela lei, porque se refere aí às liberdades individuais, né, da pessoa. Então, é um dado que diz respeito sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, enfim, veja que são dados assim que dizem mais respeito realmente à liberdade individual. Por isso mesmo que a lei deu um tratamento diferenciado para ele. Nos traz também a lei a definição do dado anonimizado,
que é o dado relativo a titular, que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Aqui, o pessoal fala em criptografia, blockchain, enfim, esse aí realmente é mais relacionado aí à questão do TI, né, da segurança da informação. E o que não são dados pessoais? Não são dados pessoais, nome de empresa, CNPJ, o dado anônimo, porque não tem como ter o conhecimento, né, ali, e o dado pseudonimizado. Só que não tem uma definição absoluta quando é esse tipo de dado, então, assim, a gente não sabe ainda como tratar em relação a ele com certeza. Então, a gente vai ter que aguardar algumas colocações, enfim, jurisprudências e observações quanto a isso. Por exemplo, é uma forma de tentar ocultar o indivíduo e é reversível. Vamos supor, existem duas bases de dados. Em uma, eu tenho os dados nome, CPF, enfim, que identificam o indivíduo, e na outra eu tenho dados relativos à saúde, vamos supor. E eu crio uma chave de identificação para aquela pessoa num banco de dados, e no outro faz essa referência. Então, nesse caso, seria uma pseudonimização. Vamos colocar dessa forma. Isso aí pode ser utilizado, inclusive, para a questão de prontuário médico eletrônico, né? Enfim. Agora, vamos saber o que é tratamento de dados. O que significa tratar dados? Se você faz tratamento de dados, você deve observar a lei. Tratamento, então, veja bem, é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Tudo isso é tratar dado pessoal. Você olhou para o dado pessoal, você está tratando dado pessoal. Por isso, veja, a aplicação da lei, ela vai ser... É incrível, gente, a LGPD é incrível. Vamos lá, titular de dados. Quem é o titular de dados? Vou entrar aqui nos atores da lei para vocês. É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Vamos passar para o próximo ator da lei. Controlador. Quem é o controlador que aparece mais de 60 vezes na nossa lei? Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, é quem decide acerca do tratamento. Então, quem manda, quem decide. O operador seria a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador ele tem que verificar e seguir as diretivas dadas pelo controlador. Esses dois são chamados pela lei de agentes de tratamento. Vocês conseguem perceber aí que já se cria uma relação aí estreita entre controlador e operador, o controlador decidindo, o operador operando. Nessa relação já existe contrato, termos, políticas de privacidade, políticas de registro para acesso de dados, enfim, uma série de cuidados que já tem que ser tomado aí. Por quê? Porque vai ter responsabilização lá na frente para quem não seguir. E a responsabilização desses dois aqui pode ser solidária, né? Então, assim, é uma coisa aí realmente a se pensar, né? Aí nós vemos... Oi? E como a gente vai fazer para regular a empresa, por exemplo? Algumas pessoas estão perguntando para mim aqui nessas iniciativas e passos para regularização. Como que a gente... vocês já vão querer pular para lá direto. Eu ia falar do DPO, encarregado, mas então vamos pular para lá. Bem... passo para regularização é o seguinte, inicialmente, o que vai ter que ser feito? Um estudo, um mapeamento de todos os dados pessoais que estão dentro da empresa. Então, vão ter que chamar os gestores. A ideia da aplicação da lei, inicialmente, ela tem que ser comprada pela alta gestão. Por quê? Porque ela é uma ideia que vem de cima para baixo. Ela tem que ser comprada porque a adequação, ela depende dessa ideia realmente da privacidade.
Como é que ela vai ser comprada? Através de treinamentos específicos, através de, por exemplo, aplicação de quiz aos colaboradores para ver qual que é o grau de adequação, como que eles estão, o que eles estão sabendo da lei, o que eles fariam em certos casos, em caso de risco, em caso de violação de dados, enfim. E tem uma outra forma também que é muito bacana, que é o e-mail lá de phishing, né? Você envia o e-mail aí para o seu colaborador, o e-mail falso de phishing, se ele cair, ele vai ter que assistir uma aula sobre segurança da informação, enfim, realmente engajar toda a equipe, porque essa lei, como a gente viu, ela vai estar no RH, no marketing, para os contadores, para o jurídico, ela vai aplicar toda a empresa, porque como a gente viu, tratou dado pessoal, tem que observar a lei. Quer ver? Eu vou colocar situações práticas aqui para vocês, para a gente refletir. Uma situação que aconteceu, eu escutei em sala de aula. A empresa, ela comemora os aniversários dos seus colaboradores. Então, ela tem acesso à data de aniversário, enfim. E um servidor chegou para o RH e falou, olha, minha religião não permite que eu comemore o aniversário, meu aniversário só é o aniversário de Jesus. Então, assim, eu me sinto profundamente ofendido em relação a isso e, enfim... Nesse caso, por exemplo, como é que você minimizaria aí o impacto dessa questão? Perguntando a religião do seu colaborador, sendo que é uma informação, é um dado sensível, né? Ou perguntando se ele quer que comemore ou não. Então, veja, já começou aí um tratamento de dados. Segunda coisa, por exemplo, o RH, quando vai fazer contratação, tem que perguntar a religião do empregado? Aí vai depender, né? Vai depender, porque tem a questão do adventista, né? Que não pode trabalhar no sábado. Aí, se a empresa tiver horário no sábado a cumprir, aí teria que perguntar. Então, assim, tudo vai depender da finalidade. A coleta e o tratamento do dado, ela tem que atender a finalidade, a necessidade e a adequação. Então, qual que é o fim que eu vou tratar esse dado? Eu realmente preciso dele? Eu tenho essa necessidade de coletá-lo? E qual que é a adequação? Existem 10 formas de adequação que a lei nos traz para você poder fazer esse tratamento de dados. Então, tem que se encaixar em uma dessas, certo? Vou trazer para vocês aqui quais são os 10 permissivos. Então, para você tratar... Alguém falou alguma coisa? Não. Para você tratar um dado legalmente, então, vamos ter em mente que tem que ter a necessidade daquele dado, tem que ter uma finalidade, eu não posso mudar essa finalidade. Eu vou pegar, por exemplo, o seu CPF, porque eu tenho que cadastrar na Receita, no caso de um contador. É um tiro de sniper, ele vai ter que fazer aquilo por conta disso. E a adequação, eu estou tratando o seu dado em qual base legal? Por isso que, inicialmente, vai ter que ser feito um mapeamento, um levantamento de todos os dados da empresa, como se vai ter que, inicialmente mesmo, juntar um time de privacidade. Por isso que a aplicação da lei começa com engajamento. Treinamento da equipe. Você pode criar aí um mascote da privacidade na empresa. Treinamento da equipe. Engajamento mesmo, principalmente da alta administração, que tem que comprar a ideia. Então, nós vamos lá e vai fazer um mapeamento desses dados que estão passando ali na empresa. E mapear desses dados... Qual a necessidade, qual a finalidade e qual a adequação, qual a base legal para eu tratar esses dados. Eles nos trazem, para os dados pessoais, só dados pessoais, não sendo os sensíveis, são 10 hipóteses de tratamento. A primeira é o consentimento, que tem que ser livre, informado e inequívoco. Por isso que nem sempre é o melhor dos mundos, né? Porque o consentimento, ele pode ser lá na frente retirado. Entendeu? Então, assim, o consentimento, o pessoal fala, é só pedir consentimento na política. Não é bem assim. Quem é que lê, a menos que você faça o que a gente chama de consentimento fatiado ou granulado, que é, não sei se vocês já tiveram contato, mas, por exemplo, hoje em dia você entra no Google, ele pergunta, posso ativar cookies?
posso não sei o quê, granuladamente, fatiadamente, para você ler e saber o que está sendo deixado, o que você vai deixar, o que você não vai deixar tratar. Então, assim, consentimento é uma das hipóteses, não é assim, tem que ser avaliado, né, porque ela não é a bala de prata que vai salvar tudo. As outras 9 são cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, questão de FGTS, nota fiscal, enfim. Tratamento pela administração pública, né? Tratamento para realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados. Quando necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionado ao contrato, do qual seja parte o titular ou a pedido do titular dos dados. Então, para execução de contrato, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, porque, veja bem, eu vou processar o Tiago, vamos supor. Imagine se eu tiver... Não. Imagine você se eu tiver que pedir, Tiago, posso usar seu nome e CPF para te processar? Então, assim, não faria sentido, né? Então, exercício regular de direito, para proteção da vida ou incomunidade física do titular ou de terceiro, novamente para tutela da saúde, quando necessário para entender os legítimos interesses do controlador de terceiro. Nesse caso aqui, que é o legítimo interesse, né? Aí, esse caso aqui é um pouco mais interessante do que o consentimento, assim, em algum... Cada caso é um caso, na verdade, né? Mas vamos supor que no marketing, por exemplo, o pessoal do marketing costuma muito usar um pendrive, né? Um CD que compra com vários dados, enfim. Isso aí vai acabar. Não, agora só um e-mail mesmo com uma... Pois exatamente. E aí, nós aqui já estamos atentos a isso, por isso que legítimo interesse, vamos supor, você tinha esses dados todos, aí vai ter que pensar numa maneira de validar isso aí, você, consumidor, quer continuar recebendo nossos e-mails, você tem que pensar que tem que ter o opt-out, né? Se você quiser deixar esse e-mail, deixar de receber esse e-mail, essa ligação, esse não sei o que, você faz isso. Não você quiser, você dá 3 cambalhotas, vem aqui na empresa, tem que ser fácil, fácil para fazer. Certo. E nós temos aqui o Jabuti, que veio de gaiato, que é proteção de crédito. Isso aqui, a Serasa colocou isso aqui, provavelmente. Então, você que está achando que está feliz porque não vai poder tratar seus dados pelo Serasa, está enganado, tá bom? Está na legislação. E aí a Dalila vai falar um pouquinho para a gente aí de nuvens, né? Vou abrir um pouquinho para ela, porque senão eu falo muito. Beleza. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre segurança da informação e proteção de dados, como é que a gente começa a colocar isso em prática usando aí a tecnologia, né? A gente sabe que o que a gente faz tem aí a conexão de processos, pessoas, tecnologia. Então, na tecnologia, como é que você coloca algumas coisas em prática para ter esses zelos e esses cuidados? Então, na segurança da informação, já trago alguns passos para pessoas da área de TI, né, donos de empresa que precisam ter esse zelo. Realize testes e conheça a vulnerabilidade. É preciso saber o tamanho do risco que está correndo. Dificilmente você vai conseguir 100% de segurança nos seus ambientes. O objetivo é elevar ao máximo. Sobre a segregação de permissões e acessos. Cada profissional, cada área tem que ter acesso somente às informações necessárias para a sua área e para a execução do seu trabalho. Evitar acessos e informações desnecessárias. Ampliar o monitoramento de acessos aos sistemas. Então, não seja o último a saber sobre um ataque, especialmente para as empresas que possuem ambientes em nuvem. Habilite lá todas as trilhas de auditoria, de monitoramento, saiba o que está acontecendo para identificar as falhas previamente. Outra sugestão é implementar alarmes automatizados que te avisem em caso de acessos indevidos. Sobre proteção de dados, a criptografia, que a Elisa já comentou, ela precisa começar a fazer parte do seu dia a dia. Então, banco de dados criptografados, discos criptografados, usar softwares de criptografia. É válido estender a criptografia para informações sensíveis, CPF, número de telefone com algum hash, por exemplo.
e não somente para senhas ou para dados de cartão de crédito. Então, isso vai aumentar o nível de segurança das informações. E é importante buscar a maturidade na auditoria e controle, não só do ambiente, mas de tudo. Todo tipo de acesso que está sendo feito ao dado para poder identificar facilmente caso haja algum vazamento. Então, se você abre seu serviço via API e o terceiro que acessa não possui o cuidado com a senha dele, é importante que esteja tudo mapeado e que seja rastreável. E é relevante aumentar o zelo no compartilhamento de dados com terceiros. E aí vale lembrar que a linha de frente dos ataques está em quebrar a credencial do usuário. Nós precisamos proteger o usuário, né? As grandes bandeiras, por exemplo, já estão aos poucos tornando obrigatórios os MFAs, ou seja, o acesso por multifatores. É um segundo fator de autenticação além da senha. Microsoft e Google, por exemplo, que já possuíam essas configurações, só que até então eram opcionais, agora eles já estão fazendo campanha, avisando seus clientes que em breve vão se tornar obrigatórias. E esse segundo fator de autenticação, ele pode ser um aplicativo de celular, ele pode ser biometria, pode ser um PIN, dentre outras opções, né, com várias formas de deixar o acesso do usuário o mais confortável possível. Lembrando que a tecnologia vem para ajudar e manter seguro o ambiente do usuário, então tem que ser de simples interação. Já existem, por exemplo, vários sistemas no mercado que entregam apoio nessa gestão da proteção de dados. Por exemplo, as empresas que utilizam Microsoft 365, a aplicação Microsoft Intune consegue garantir que mesmo os funcionários trabalhando em ambientes fora da empresa estão realmente logados em computadores e celulares homologados pela empresa. E já na nuvem da Microsoft, o Azure, esse cuidado começa a ser utilizado no Azure AD. E uma grande vantagem é que você pode conectar a ele suas outras aplicações, como RPs, CRMs, e trabalhar essa gestão da segurança em outros sistemas também. Então, faz parte do processo embarcar o máximo de tecnologia, mas são as pessoas que vão conduzir esses processos, né? São as pessoas que possuem os acessos, que vão executar as ações com os dados. Então, vale reforçar ainda a importância da capacitação e da conscientização de todos na empresa, como a Elisa já vinha falando aí para nós. É isso aí. Então, pessoal, queria, não sei como é que está nosso tempo aí, acredito que já deve estar no final para abrir para perguntas. Vamos lá. Se existisse uma receita de bolo que não é, vocês viram que é uma lei ampla, ela realmente requer aí uma adequação multidisciplinar da empresa, um alinhamento de RH, marketing, jurídico, administrativo, financeiro, todo mundo tem que estar. Vindo lá dos C-levels, né, da alta administração para baixo, essa ideia tem que ser comprada, gente. Porque, como eu falei, privacidade é confiança. Você quer saber o que está sendo feito dos seus dados. Então, vamos lá. Preparação. Inicialmente, fazer ali, realmente, uma palestra, treinamentos de envolvimento em relação ao tema. Qualquer coisa é válida. É você conversar com o seu público, que inicialmente são os colaboradores. Fazer ali um mapeamento de dados. Talvez você, pelo tamanho da equipe, da empresa, enfim, você precise de um grupo maior para fazer isso, mas é fazer a coleta de dados, verificar, fazer relatórios de impacto, relatórios para ver, será que eu estou usando com a finalidade necessária? Será que esse dado é necessário? Será que eu estou tomando todos os cuidados? Rever contratos, termos, políticas de privacidade tem que ser feita, política de registro de acesso, política para ver como que eu vou fazer se acontecer uma violação de dados ou mesmo um incidente. O que é incidente, por exemplo? Pegou fogo na empresa e queimou um HD. O que tinha lá dentro? Isso é um incidente. Violação de dados. Realmente vazaram os dados. O que eu tenho que fazer? Comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Enfim, uma série de coisas que a lei ali, ela nos direciona. Então, preparar a empresa, ter esse time de privacidade que vai auxiliar aí nessa empreitada, coletando dados, fazendo mapeamento, relatórios, estudo de impacto, estudo da adequação, finalidade, adequação e necessidade. Então, assim, levantar todos esses processos, fazer relatórios
implementar. Eu uso o CPF no RH para isso. Então, assim, ó, se aconteceu o vazamento de dados, que até a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos vazou dado, então não se enganem, pode acontecer e provavelmente vai acontecer com muita gente, e já vem acontecendo. O importante é, vazou meus dados? Sim. Então, eu sei mostrar para o titular e para a Autoridade Nacional de ANPD qual o caminho que o dado percorreu dentro da empresa, qual a adequação legal para a coleta desse dado, ele era necessário, ele estava adequado em relação à lei. Então, enfim, se eu souber descrever o caminho daquilo e mostrar que eu tenho boas práticas dentro da empresa, que realmente eu tenho manuais, eu tenho formulários, eu tenho essa consciência de privacidade, aí sim diminui. Inclusive, isso entre aspas, causa de diminuição de pena em casos de condenação e tudo mais. Então, assim, estruturem seu time de privacidade, façam um levantamento de dados, coloquem na cabeça da alta administração que privacidade importa e ela é o diferencial, ela agrega valor. Então, assim, a hora de começar é agora. Ah, meu Deus, mas agosto não dá tempo. Uma hora vai ter que começar, que seja agora. Só complementando, se a gente tiver mais uns minutinhos, ainda queria falar sobre a segurança e privacidade dos ambientes em nuvem. Então, normalmente, um provedor de serviços em nuvem, ele se qualifica como um processador quando a sua empresa usa os seus serviços. Isso significa que o provedor processará os dados pessoais armazenados nos bancos de dados, servidores em qualquer lugar do mundo em seu nome, o controlador. Então, o provedor de serviço em nuvem não pode fazer nada com seus dados, a menos que você os instrua a fazê-lo. Vou passar alguns passos aqui que a gente pode seguir para ajudar nessa gestão. Assegure compliance em nuvem. Então, escolha um provedor de nuvem que esteja preparado para esses compromissos de privacidade, junto a acordos sobre controlador e o relacionamento com o processador. Revise seus contratos de processamento de dados com seus provedores de nuvem e também com seus fornecedores de sistema. Faça inclusão, aditivos, nesses contratos das obrigações e protocolos de notificação de violação, garantindo que, caso de violação de dados, você receba comunicação externa e vai poder gerenciar a violação geral com seu suporte. E, em caso de vazamento, você precisa saber antes das manchetes e precisa notificar as autoridades locais. Sobre retenção efetiva na nuvem, períodos de retenção devem ser implementados e devem permitir a exclusão dos dados efetivamente quando os períodos de retenção expirarem, para dados armazenados localmente e também na nuvem, inclusive os backups. Sobre gerenciamento de risco, para determinar quaisquer riscos que possam surgir ao usar um provedor de serviço em nuvem, uma avaliação de impacto de segurança deve ser realizada. E, por fim, a arquitetura de nuvem e privacidade por design. Como um controlador, ao envolver um provedor de nuvem, você deve entender as tecnologias que ele utiliza e entender a implicação de que essas tecnologias podem ter nas proteções de segurança e na proteção dos dados pessoais armazenados na nuvem. É isso. Legal. Acho que a gente pode... Thiago, eu não estou escutando você. Eu acho que seu áudio está fechado. Meu áudio estava fechado, para vocês falarem melhor, né? Porque, cara, foi fantástico. Eu tenho algumas perguntas, mas, claro, como a prioridade é sempre dos nossos convidados, eu queria fazer algumas perguntas há muito tempo. Eu vou dar prioridade aqui ao nosso grande convidado, Thiago Lisboa. E, assim, ele fez algumas perguntas. Eu vou começar com a compra de base. Então, vamos lá. Eu acho que isso é uma pergunta para mim também, que eu já tinha essa pergunta, e é muito interessante para quem é do marketing e do comercial. Como a lei ela vai prever a compra de bases? Vocês conseguem explicar para a gente? Essas bases seriam dados de terceiros que realmente não têm ligação com a empresa. Pois é. Isso vai estar dentro do estudo da análise de impacto, porque, esses terceiros, eles não sabem dessa compra. Então, assim, primeiro que vai ser bem arriscado esse tipo de situação.
E segundo, que uma saída possível, e existem várias que vão constar nesse relatório que vai ser feito, né, pelo time de privacidade, é você validar, revalidar um interesse com cada uma dessas pessoas. Por exemplo, envio de e-mails, você tem interesse em continuar recebendo, enfim, tem que ver qual que é a finalidade que ele vai usar esse Big Data, para poder ver se revalida o interesse, se usa como legítimo interesse, se pede um consentimento, de repente. O importante é colocar esses dados dentro das hipóteses legais de tratamento. E aí, avaliar previamente como é que vai ser feito isso. Mas o importante é você pensar em saídas. Por exemplo, talvez terceirizar esse serviço, porque aí você passa não sei, de repente sai da figura de controlador, vai para operador, enfim, aí tem que ser estudado caso a caso. E lembrando que os dois têm responsabilidade sobre a informação, sobre os dados. Tanto o controlador, que é aquele que recebeu ou que colheu, quanto o tratador, que é aquele que recebe, mesmo que ele seja um terceiro que está recebendo essa informação. Então, em caso de responder, os dois respondem pelos dados, né, Elisa? Isso, é a questão de analisar necessidade, finalidade e adequação. Esse dado é necessário dessa forma? Qual que é a finalidade de tratamento dele? Eu tenho como mostrar isso? Ele é adequado? Ele está dentro das bases que a lei me permite tratar esse dado? Então, isso aí vai ter que estar lá no mapeamento, lá na necessidade do relatório de impacto, tudo isso vai ter que ser visto para ver se não tem outras saídas melhores. E outra, houve o consentimento, né, para essa finalidade para o qual ele está sendo vendido? Pois pode até tentar fazer uma revalidação de consentimento, mas assim, o importante é adequar isso. Certo. Vamos lá, o Daniel aqui, ele fez também uma outra pergunta. Essa pergunta, para mim, ela é complexa, eu acho que ela é um pouco técnica. Mas vamos lá. Quando o direcionamento de e-mails a endereços errados, existe alguma ferramenta de duplo cheque para liberar a mensagem de e-mail para o destinatário? Eu acho que isso é mais para a Dalila, né? Questão de... Os grandes players, né, as grandes bandeiras, vamos citar em Microsoft e Google, elas já tratam isso nos seus consoles, então é possível criar regras de validação, inclusive se o seu time lá, a sua equipe pode inclusive mandar e-mail para fora da empresa, para outros domínios, para quais domínios que pode mandar ou receber também, então tudo isso é parametrizável, todas as regras são parametrizáveis. E tem como, sim, ativar a notificação e tudo mais, tanto bloquear quanto ativar a notificação. Certo, legal. Dalila, eu tenho uma pergunta que é muito em cima do marketing. Aqui no webinar, eu acho que todos que estão participando viram que entraram numa página, fizeram um cadastro nessa página. A partir desse cadastro nessa página, eu comecei a enviar alguns e-mails falando sobre o webinar, tudo isso, mas, por exemplo, quando a pessoa fez cadastro, eu já comecei a enviar e-mail. Os e-mails, eu possuo uma forma das pessoas saírem do e-mail, as pessoas desistirem de receber minhas mensagens, mas eu tenho algum tempo, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, as pessoas continuam se engajando comigo, eu preciso formalizar, eu preciso ter alguma coisa para conversar com elas, por exemplo, eu tenho 2 anos no máximo, eu escrevo uma política de privacidade que falam que são 2 anos, ou não tem isso? Como que a lei ela fala sobre tratamento de dados, principalmente esses dados que eu já tenho, que eu já peguei, o que eu posso fazer com eles? Eu acho que a Elisa poderia até responder melhor e pode me complementar. Em relação à data, eu não vi, mas é importante a gente ter o aceite inicial, né? Você informar para que aquela informação está sendo colhida, o e-mail dele, o que a gente vai fazer. Então, ele dá esse aceite inicial e todas as suas interações geralmente tem lá embaixo assim, cancelar a inscrição ou sair da lista, alguma coisa nesse sentido. Aí, se a Elisa quiser complementar. Isso é o que a gente havia falado em relação ao opt-out, né? Isso. Como eu falei, você tem que verificar aquele tripé, necessidade, finalidade e adequação. É necessário esse dado que você está tratando? Você tem outros meios menos gravosos, assim, enfim.
qual que é a finalidade e qual que é a adequação. Eu estou adequado como? Eu pedi um consentimento, eu revalidei um consentimento, é um legítimo interesse, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho registros que ela acessa periodicamente o site que você toma conta no marketing. Então, ela está mostrando um interesse naquilo que você tem. Você deixa, por exemplo, um capítulo de um livro aberto, fala assim, coloque seu e-mail aqui para ganhar esse capítulo grátis. Enfim, você vê que a pessoa tem um interesse naquilo. Então, aquilo ali já poderia validar de alguma forma. Então, é como eu falei, tem que estudar cada caso a caso. Eu vou trazer só uma informação aqui, por exemplo, do RH. Olha a amplitude. A pessoa vai deixar um currículo no RH. E o RH não perguntou se pode passar para frente esse currículo, se não pode, como que ele quer feito, como que o titular do dados quer que seja feita a eliminação, enfim. Aí vamos supor que o RH passe esse currículo para outra empresa. E essa empresa, na verdade, é a que o cidadão está trabalhando agora. Veja bem, a violação de dados que não teve aí, entendeu? Então, assim, tudo que a gente for fazer vai ter que ter o mapeado. Você vai ter que ver, entendeu? Então, assim, tudo vai ter que ser estudado. Não, legal. Eu entendi. Pessoal, quem tiver mais perguntas, pode fazer algumas perguntas aqui. A gente está aberto para isso, para fazer perguntas. E eu vou voltar para a primeira pergunta do nosso webinar. E eu acho bem interessante essa pergunta, que é a necessidade. Por exemplo, para que uma necessidade de proteger os dados, de uma lei para proteger os dados pessoais? O JL fez essa pergunta. Uhum. E eu acho ela bem pertinente, porque é a razão dela existir, da lei existir, praticamente. Uhum. Tem dois, eu vou comentar um pouquinho, Elisa, tem 2 pontos bem relevantes. O primeiro e o fundamental é proteger as pessoas, né, os dados das pessoas, o usuário, né, o consumidor, enfim, proteger os dados dessas pessoas. E para as empresas também, as empresas vão colher benefícios com isso, que é de maturidade na segurança da informação, da proteção de dados, enfim, querendo ou não, vai ter que ser elevado esse nível de maturidade. Então, a gente também colhe benefícios com isso. Vou complementar aqui rapidinho, perfeito e retocável aí, Dalila. Como eu tinha falado no início, está tendo esse movimento no mundo inteiro. Isso já começou lá na União Europeia há muito tempo, lá eles têm um grau de maturidade em relação a isso muito elevado. E aí, o que a União Europeia está falando para o mundo? Olha, eu vou comercializar com quem tiver um nível de maturidade X em relação à proteção de dados. Então, eu quero ter essa certeza. Então, a Europa está focando nisso. Outra questão é que os dados realmente, a grande desafio, equalizar tecnologia e privacidade. Esse é o desafio. Então, é por conta disso, dessa questão da proteção dos direitos fundamentais, porque hoje em dia todo é muito exposto, e aí a gente tem uma série de decorrências a partir disso, e principalmente também por uma pressão da União Europeia, enfim, Estados Unidos, os países todos estão se adequando, né? Bem legal. Aqui, ó, eu tive aqui uma pergunta sobre DPO, né? Que é o Data Protection Officer, né? E aí o pessoal está pedindo para falar um pouquinho mais sobre eles, habilidades, certificações. Então, vocês conseguem falar um pouquinho sobre esse profissional, né? Que agora eu acho que vai ter um crescimento na demanda dele. Vocês conseguem falar para mim um pouco? Com certeza. Quer começar aí, Dalila? Pode falar. Nosso tempo está esgotando, vamos ser breve. Tá bom. O DPO aí, né, que é o Data Protection Officer, que tá sendo tido aí como a profissão do futuro. Para nós aqui é o encarregado de dados, viu, pessoal? A gente não recebeu esse nome bonitinho, não. Então, o encarregado de dados. Ele não veio, a lei não trouxe uma formação específica para ele, mas ele tem que ser um profissional multidisciplinar, porque ele vai fazer a ponte entre o titular de dados, o controlador, o operador e a autoridade nacional, a ANPD. Né? Então, ele tem que ser um profissional multidisciplinar, ele tem que entender um pouquinho também de segurança da informação, de direito, é claro, porque ele vai fazer a aplicação da lei, enfim. Mas não tem, você tem que ser formado nisso para ser DPO, não existe isso.
No mercado, existem algumas certificações de mercado que estão sendo bem, assim, requisitadas, né? Existe a da IAPP e da Exim. Mas não há nenhum, legalmente falando, não existe nenhum pré-requisito, assim. Ele tem que ter livre trânsito nas autoridades, assim, é um baita de um profissional, na verdade. O pessoal acha que é tranquila essa profissão, mas realmente tem que ser uma pessoa bem multidisciplinar, assim, híbrida. Pessoal, para quem quiser algumas informações a mais, o DocNix, né, que é a nossa outra empresa, que é o software de gestão da qualidade, o pessoal escreveu um artigo muito legal, interessante, sobre LGPD. Eu vou colocar o link do artigo, para vocês entrarem e verem um pouquinho. A Letícia Rocha, ela fez uma pergunta, meninas, eu vou passar para as duas perguntas da Letícia e do José Henrique, que eu achei duas perguntas muito pertinentes, aí a gente fecha. Como a gente começou um pouquinho mais atrasado, eu vou dar mais essas duas perguntas antes de fechar, beleza? Quais são as ferramentas tecnológicas necessárias para se adequar à lei? Vocês conseguem me explicar um pouquinho? Bom, essa pergunta é bacana. Hoje o mercado já tem várias, assim, como a GDPR chegou antes, né, várias empresas já estavam preparadas, e aqui no Brasil também muitas empresas se preparando. Não existe, em se falando de tecnologia, de empresa ou de pessoa, uma única pessoa que consiga resolver tudo isso, ou seja, o DPO sozinho não vai conseguir resolver, precisa de uma equipe multidisciplinar, com jurídico, com TI, com a alta direção envolvida, com as pessoas das áreas envolvidas. Da mesma forma é a tecnologia. Hoje em dia, uma empresa, por menor que seja, ela tem dados. E não são dados só de funcionários, são dados de funcionários, de clientes, então, de fornecedores, de stakeholders, de candidatos. Então, essas empresas hoje já possuem diversos sistemas que registram essas informações. Já existem várias ferramentas que cada uma cuida de uma parte. Uma cuida de segurança, a outra cuida da proteção, a outra faz a criptografia. Então, são vários sistemas. Eu ainda não conheço um sistema que faça tudo, mas tem grandes empresas como a IBM, por exemplo, que cobrem ali vários artigos da lei, da LGPD, por exemplo, mas que não cobre todos. Então, vai ser necessário a empresa identificar esse procedimento que a Elisa falou para a gente mais cedo. Fazer um inventário, fazer um levantamento, identificar tudo e começar a traçar plano de ação para cada coisa que a empresa tem, na parte de RH, na parte do financeiro, do CRM, do comercial, do RP, dos fornecedores, enfim. Então, são vários sistemas, tá? Depois a gente pode até evoluir um pouquinho mais sobre isso, posso fazer indicação de alguns que eu já conheço, lá no nosso grupo do WhatsApp, por exemplo. Legal. E sobre a privacidade, os grupos, por exemplo, de trabalho, você responder e fazer envio fora do horário de expediente, tem alguma coisa na lei que fala sobre isso? O José Henrique está perguntando para a gente. José Henrique, eu vejo que a sua pergunta se direciona, posso estar enganada, mas se direciona mais para a questão do direito do trabalho, né? Em relação à demanda, né? Creio que é isso. Se for isso, aí eu não sou especialista na área, mas está relacionado aí a sobreaviso, né? O fato de você estar como se fosse em stand-by, aguardando sempre. Aí teria as implicações, né? Que seria talvez hora extra, não sei, algo nesse sentido. Agora, privacidade mesmo depende do conteúdo da mensagem. Não entendi muito bem nesse sentido. Mas se houver se eu puder melhorar essa explicação, porque assim, se não tiver finalidade econômica, eu não consigo vislumbrar assim, uma mensagem nesse contexto que fira a privacidade. Mas assim, se eu puder explanar melhor, só você me enviar novamente. Não, o que você quis dizer, por exemplo, que a LGPD, ela fala muito em cima da privacidade em relação a questões econômicas, né? Se eu estou pegando os dados de uma pessoa para ganhar dinheiro em cima deles, para vender os dados,
para passar para alguma empresa de telefonia ou outro tipo de serviços que está te ligando para tentar vender, né? Certo, pois é. Eu até me desculpe, José Henrique, se você quiser conversar melhor sobre o assunto, eu posso até deixar meu e-mail aqui, mas é porque realmente eu não entendi. Depois você pode me passar uma situação específica que a gente discute. Pessoal, a gente já se estendeu um pouquinho mais, né? Eu achei fantástico as perguntas, as respostas, entendi. Eu já tinha um conhecimento do LGPD um pouquinho mais baixo, eu consegui aprender muito com vocês duas, né, Dalila, né, Elisa, vocês deram uma explanação legal. A gente tem outros conteúdos, como eu já passei para vocês, o próprio DocNix, eles escreveram conteúdo sobre LGPD, porque a própria plataforma deles é muito voltada à segurança das informações e de dados. E também aqui na ITSS a gente tem também conteúdos. Após o webinar, daqui a 2 dias, na sexta-feira, a gente vai enviar para todos vocês a gravação do webinar. E a gente também vai transformar esse webinar em um conteúdo rico que a gente vai enviar para todos vocês. Quem quiser também seguir os próximos webinars, no mês que vem a gente vai fazer um outro webinar da ITS Tecnologia e ele vai ser sobre Indústria 4.0, tal qual a gente fez no mês passado. Eu agradeço vocês duas pela participação e agradeço a todos os convidados que ficaram até agora por nos assistir. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite, senhores. Espero que... Oh, desculpa, Dalila. Pode falar. Espero que tenha sido proveitoso, viu, gente? Ficar à noite aqui conosco. Para mim foi. Obrigada, gente. Um abraço. Abração. Obrigado, pessoal. Até mais.